Queria dizer que ainda o amava mais que tudo, mas só consegui corar. Trocamos outro beijo profundo e sincero, mas não havia mais tempo para nada. A carruagem adentrava os pórticos das terras de minha família. Nosso momento chegou ao fim rápido demais, pelo menos tinha expressado tudo o que pensava, de maneira honesta. Até mesmo minha contrariedade com o casamento dele, meus ciúmes. Logo que paramos, descemos da carruagem, ele me deu a mão e pulei para o chão. Discretamente, ele apoiou minha cintura, com deferência. Adentramos a sala da fazenda de meu pai ainda caminhando lado a lado e sorrindo um ao outro. Uma pena ter de encerrar nossa conversa agora que sentia que Augustus abria meu coração, rompendo a linha de recato que os separava de mim. Parecia que vínhamos de outro mundo, um lugar de paz e entendimento perfeito, mas quando adentramos paraíso, por mais contraditório que possa parecer, encontramos mais rupturas e vinganças. Como se a vida nos dissesse, bem-vindos ao mundo real. A balbúrdia mais uma vez se instaurava em meu antigo lar e o barulho nos atraiu à cozinha. Meu pai, consternado, estava com o olhar atônito e perdido. Quando entramos ali, nos deparamos com Mina que dizia que era vingança, maldição, que havia um demônio em algum lugar. Pressenti que eu deveria ter calma. Foi evocando muita força interior, que consegui orar, mas agarrei o braço de Augustus. Ele indagou o que se passara ali e descobrimos. Desta vez, era Claire quem estava morta. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 15. Claire. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. O Livro dos Espíritos, questão 423. Só lembro de ter me afastado da cozinha onde estava o corpo de Claire. Augustus me conduzia. A imagem foi chocante, e depois, não vi mais nada no mundo consciente. Disseram-me que o professor me colocou no divã e buscava me reanimar, mas eu não estava completamente inconsciente, eu via tudo se desenrolando sem que pudesse reagir. Foi a coisa mais estranha que já me aconteceu e não sei explicar bem, então, vou contar apenas o que houve. Fiquei perplexa ao descobrir que Claire havia morrido ou assassinada. De novo, dentro da Fazenda Paraíso, outro crime, teria Mina enlouquecido? Estaria mais uma vez interferindo em meu favor? Agora não teria desculpas, alergias ou engasgos, era uma faca de cozinha. Nossa faca. Meu corpo desfaleceu diante da constatação de outro crime. Augustus me amparou e entrei em estranha letargia. Tentava me mexer e não conseguia. Ele sustentou meu corpo inerte e me carregou no colo até a sala de estar, mas neste meio tempo em que constatava meu estranho sono, apareceu-me um espírito que vi na fazenda Castelnuovo. Não havia nenhum médium por perto para que ela pudesse falar, então, retirou-me do corpo para conversar ou eu assim o entendi. Era a baronesa Terezinha Maria que me ajudava naquele momento de profundo trauma, agindo como uma amiga, como se ela fosse viva. Lembrei-me, imediatamente, de perguntar se aquilo era um sonho, mas ela fez que não com a cabeça. Sorri por dentro, então, eu estaria mesmo louca. Ela me disse, com calma e com muito carinho. Minha filha, não se trata de loucura. O seu espírito delicado não suportou o impacto do que acaba de acontecer no lar de seus pais. Venha comigo, não tenha medo, vamos a um lugar onde sua sensibilidade pode ser mais útil enquanto poderá recompor suas energias. Então aconteceu, comecei a crescer, expandir e sair do meu corpo, flutuando acima de mim mesma. Vi o que estava acontecendo do alto, como quem visualiza uma cena de teatro.
Augustus estava transtornado, querendo reanimar-me. E se eu via como se voasse, a outra de mim que ele erguia como se fosse uma boneca de pano. O professor esfregava minhas mãos sem cor e, aflito, dava ordens, que eu não ouvia, às escravas. Meu pai estava muito pálido, olhava para o chão com as mãos segurando o queixo, sem ação, e minha mãe veio correndo ver o que havia comigo e nem se atreveu a falar nada. Ela somente acompanhava as atitudes do professor. Ele tomou o pano úmido das mãos da mucama e passou, suavemente, sobre o meu rosto, sobre meu colo e meus braços. Enquanto isso acontecia no mundo físico, saí dali e deixei que as pessoas se preocupassem em reanimar o meu corpo. Levitei para o teto da sala, depois levantei voo sobre a fazenda, vi as montanhas que passavam rápido devido à minha velocidade. O céu estava lindo e branco pelas nuvens, com brilho indistinto no alto, compondo uma imagem digna de ser retratada num quadro. Vi novamente a baronesa me guiando e fomos, rapidamente, até onde Lenita estava. Era uma situação bem estranha aquela. Mal eu tinha me habituado à leveza de estar voando, pousamos e vi Lenita em uma situação difícil. Pensei que iria me refazer, me reanimar, receber ajuda e esclarecimento, mas parecia que só ficar no estado fora do corpo já tinha me ajudado. Eu me sentia ótima. Então, minha mentora aproveitava o passeio para me dar pistas da escrava, agora liberta. Acompanhei o drama da minha mucama e amiga, ainda de um plano mais alto, como se permanecesse flutuando. Havia um homem branco, com roupa simples, não parecendo muito rico. Ele conduzia Lenita por um corredor mal iluminado, onde, supostamente, ele encontraria um de seus filhos. Não sei como eu sabia disso tudo só por olhar a cena, mas a minha condição me dava ciência de tudo ao mesmo tempo. Sabia que aquela era uma cilada qualquer, que o homem não era confiável e que Lenita não veria o seu filho ali. O homem falava palavras doces e a iludia com mentiras. Ela estava curiosa e aflita para ver o filho. Seu coração queria a surpresa do reencontro, o final da saudade. Como ela estava iludida. Tentei me comunicar com ela e a chamei pelo nome, mas percebi que seria inútil. Mentalmente, conversei com a baronesa Castelnuovo, perguntando se poderíamos ajudar, mas também não consegui que ela fizesse nada. Ao retornar, vi claramente uma placa de madeira pendendo na entrada do local que me pareceu um sítio meio afastado de tudo. A entrada era camuflada por vegetação alta. Aquela situação estava me parecendo algo muito ruim. Lenita corria perigo, não estava com jeito de ser boa coisa. A cena assumia e a senhora Castelnuovo começou a me consolar. Disse para eu ser forte e corajosa, para eu pensar no meu futuro, no que queria para mim e para meu filho. Que eu precisava decidir o que fazer. Assumir as responsabilidades de meus atos, de minha vida, tomar conta do meu destino. Que estava chegando a oportunidade de crescer espiritualmente. Que eu não me preocupasse com os mortos, somente orasse por eles com respeito, mas que os deixasse seguir seu caminho. Os espíritos familiares e aqueles que trabalhavam desatando os laços da morte, estariam cuidando de tudo. A amiga Terezinha me disse para ser fiel a meu coração, disse que não desistisse de procurar por Lenita, porque eu iria precisar muito dela e que eu tinha compromisso com ela firmado anteriormente, antes da nossa reencarnação. A voz dela foi sumindo e a lógica foi me voltando paulatinamente e pensei que aquele sonho estranho não poderia ter vindo em pior hora. Tentei indagar por Claire, por José Maria, por tudo aquilo que se passava na fazenda de meu pai. Eu me lembrava das mortes, os assassinatos e, também falava sobre a revolta dos escravos. Ali no meio daquela confusão toda eu parecia tão frágil, era hora de perguntar. De buscar respostas junto aos espíritos que me ajudavam. O que precisaria ainda aprender? Ninguém respondeu às minhas indagações, mas fui me dando conta da brutalidade da situação ao meu redor, dos espíritos vulgares que andavam com José Maria, dos obsessores vingativos que influenciaram Leôncio.
da vingança que lhe efetuara. Passei por uma névoa escura ao retornar, cheia de ambição e de desejos materiais. Na retomada da consciência à realidade ao meu redor, ouvi uma voz que me chamava. Já não flutuava no espaço, nem voava, estava de volta à sala de meus pais, cedi ao estranho sentimento de injustiça e indignação que me fizeram desmaiar. Augustus segurava minha cabeça em seus braços e, junto a mim, dizia, em sussurros, palavras de carinho, que ninguém mais poderia ouvir. Milena, minha amada, abra os olhos e devolva as cores para o meu mundo. Despertei da letargia e voltei a assumir o comando do corpo na sala de estar. Tomei ar com uma respiração profunda e sentida. Augustus exclamou algo dando graças a Deus e conteve o impulso de me beijar o rosto, pelo que me pareceu. Fiquei inconsciente por alguns minutos, mas para ele foi uma eternidade. O rosto de Augustus bem próximo ao meu, fazia entender que eu voltara e que meu coração estava aquecido. Sorri um sorriso pálido e o dele era de alívio. Como estava abatida, parecendo cansada, deram-me chá quente para reanimar e não tocaram mais no assunto da morte de Claire perto de mim. Meu amado recomendou que eu me recolhesse, que me preservasse. Naturalmente pensava no bebê, mas eu não me contentaria em ficar deitada, distante do que acontecia. Mina revelou-se boa companhia, falava com cuidado o que acontecia. Soube que os homens saíram e trariam a polícia. O caso estava cada vez mais estranho. Mina vira Leôncio, então, saíram para procurá-lo, sem sucesso. Lá do quarto não vi mais nada, só sabia o que minha amiga me contava. Fiquei apenas orando com minha mãe que insistia para que eu segurasse o terço. Foi fácil ceder ao que ela pedia naquele momento em que eu podia refletir sobre os fragmentos dos conselhos recebidos pela amiga espiritual. O pesadelo não acabaria com aquelas orações, para mim, sem sentido, então inventava outras que me consolavam mais. A confusão continuou, gente que entrava e saía, preparativos para o enterro. Interrogatórios e visitas de curiosos. Minha mãe queria me preservar. Sugeriu de forma sensata que eu tomasse umas colheres dos sedativos que ainda estavam no armário do meu quarto de criança. Mina buscou uma colher e dormi profundamente como se estivesse exausta, não sei se por efeito do remédio, por tensão das últimas horas ou por expectativa do que viria. Os barulhos da casa foram cessando e me forneceram um repouso revigorante. No meio da madrugada, despertei. Talvez tivesse dormido direto por 12 horas. O carrilhão da sala de jantar ecoou 4 horas da manhã. Aquele dia tinha sido exaustivo para todos e ninguém estava de pé, nem mesmo os empregados que começavam as tarefas da casa bem cedo. As conversas do dia anterior tinham voltado à minha mente. Claire não tinha parentes vivos. Como o campo santo da fazenda seria preparado sem os escravos? Ela poderia ser enterrada no mausoléu da família? Ela, que nunca tinha feito mal a uma mosca, morreu sozinha, covardemente assassinada. Dentro de mim uma certeza, a morte não era o fim de tudo. A baronesa Terezinha tinha voltado para me dizer que estava bem e que tudo ficaria bem, mas quanto a Claire? O que eu poderia fazer por ela se não orar? Eu sabia que o casamento dele e de Augustus também era apenas de aparências e apesar de ter ficado chateada com o fato de eles se casarem, nunca a odiei por isso. Era uma vítima também, dos caprichos de José Maria. Voltei a me lembrar daquele momento antes do meu desmaio. Quando vi a cena do assassinato, pensei em sair da cozinha o mais rápido possível, mas de relance vi a face da morte. Essa visão não me deixava dormir. Virava na cama de um lado ao outro, talvez por medo. Na verdade, já tinha dormido o suficiente, estava deitada desde o dia anterior. Seria efeito da letargia? Do chá? Dos remédios? Levantei-me e caminhei até a janela, observando a inocência da madrugada, seus grilos e a vida noturna. O frio e o orvalho. Abri uma fresta para o vento despertar-me dos maus pensamentos.
No impulso, me dei conta da sensação de alívio pela constatação de que nós dois, eu e Augustus, estávamos livres dos comprometimentos que nos foram impostos, o compromisso do casamento. Dois viúvos, eu e ele, cujos cônjuges morreram assassinados. Se ficássemos juntos, a polícia poderia pensar que tínhamos alguma coisa a ver com as mortes, mas éramos inocentes. Já nos amávamos antes, aquilo tudo era uma amarga trama que teve fim. Nosso único crime era o perjúrio às leis dos homens, a infidelidade ao casamento arranjado que nos fora imposto. A situação ilegal de nosso amor, de nosso filho. Aqueles dias transcorreram de forma muito difícil para todos nós. Para uns foi uma mudança apenas, para outros, muitas transformações. Eu estava no segundo grupo. Tinha ficado muito cansada, triste, com medo e protelava minha volta a Castel Nuovo. Meu pai veio falar comigo alguns dias depois da morte de Claire. Ele tinha um plano de ação para minha fazenda. Achei engraçado aquilo. Ele se propunha a administrá-la. Queria mais, como lá ainda havia escravos, ele queria trazê-los para Paraíso. Conversamos por alguns momentos e quanto mais eu via surgirem ideias absurdas, para conduzir os negros sem que eu soubessem da libertação, mais eu me indignava. Fui veementemente contra os argumentos dele. Assim que se cumprisse meu tempo de recuperação física daquilo tudo que houvera, eu iria dizer pessoalmente aos escravos que já eram homens livres. O barão de S. deu um suspiro, disse que não poderia administrar duas fazendas falidas com o prejuízo que dariam. Acho que me tornei adulta naquele momento. Minhas terras, meus escravos libertos, minhas contas a acertar. Lembrei-me dos conselhos de Terezinha e constatei que não podia esperar que meu pai assumisse minhas responsabilidades. Com calma, tentei explicar a ele. Augustus foi chamado ao meu pedido e passou a prestar maior atenção ao que eu dizia e eu senti que ele me aplaudia por dentro. Não, Sr. Barão, meu pai, não posso concordar com uma proposta dessas. Os escravos já são livres. Se o país é muito grande e não tem como fazer uma fiscalização, cabe a nós que somos conscientes fazermos o que é certo. Vou resolver isso amanhã mesmo, quando pretendo assumir tudo que José Maria deixou. Contratarei um contador, se for preciso. Se Leôncio não aparecer, contratarei outro capataz também. Falei e mentalmente dei graças a Deus de não ter de justificar a demissão de Leôncio. Mas, Milena, o que uma mulher como você é, ainda quase uma criança, pode conseguir em uma fazenda estando sozinha? Não posso permitir isso. O capataz que contratará, quem é? É preciso conhecer essa pessoa, ser de confiança, entende? Não posso confiar nesta escolha, baseada em quais critérios? Você não entende nada de administração. Seu pai ainda é vivo e não permitirá que abra falência por causa de uma infantilidade dessas. Arriscando o futuro de uma criança inocente que é meu neto. Quantos anos você tem? Não me lembro se são 19 ou 18. Ele estava exasperado, com os olhos arregalados de espanto. Nunca esperava que qualquer mulher se contrapusesse às suas ideias, ainda mais uma de suas filhas. No mundo em que vivíamos isso era inadmissível, inimaginável. Uma viúva deveria se submeter a algum homem da família ou aos filhos, se já fossem adultos. Vi que Augustus esperava apenas uma oportunidade para me ajudar, então respondi. Sinto muito, papai, não sou mais uma criança, sou uma mulher, não importa há quantos anos eu tenha. Tenho sofrido muito durante esse tempo de casamento e confesso que a morte de José Maria foi mesmo um alívio para mim, que mal o tolerava, mas agora que sou livre, não voltarei a viver sob o jugo do senhor ou de homem nenhum. Farei o que achar que devo. Minha fazenda e meus escravos, eu decido o que fazer. Não é possível para mim fazer as coisas à maneira masculina, nunca faria, pois sou uma mulher. Meu pai se levantou com o rosto contraído de raiva e ia me esbofetear.
Não fosse por Augustus que, mesmo estando abalado por tudo que nos acontecia, era a pessoa mais sensata dali. Meu professor segurou a mão inclemente de meu pai no ar e falou com energia. Basta de violência nesta casa, senhor barão. A baronesa Castelnuovo tem o direito de conduzir a herança do filho como bem entenda. Ela é uma viúva agora e uma mulher inteligente e capaz. Vamos esperar que peça ajuda, se precisar. Os dois se encararam por longos minutos, mas eu sabia que o barão de S. respeitava o conhecimento do professor. Eu podia sentir a ira de meu pai, sendo confrontado daquela maneira por Augustus dentro de seu próprio lar, mas o meu professor tinha tato e sabia colocar as ideias de maneira que meu pai não se sentisse mal. Ele não foi grosseiro e apelou para a fragilidade do momento em que vivíamos. Com serenidade, o professor continuou falando, apesar do olhar duro. Se a senhora baronesa vê a necessidade de entrar em acordo com os escravos, concordo com ela. O senhor viu o que aconteceu aqui: violência, desespero, medo. Ela, estando lá sozinha, não vai querer que isso aconteça, nem o senhor barão vai querer outro saque, outra revolta. Ela tem razão, o melhor é propor a eles um salário ou terras em acordo de arrendamento. Ela quer fazer diferente do que o senhor pensa. Se fosse um homem, o senhor contestaria. Tudo está começando a mudar. Senhor barão, a abolição da escravatura é apenas o começo. Concordo que é preciso deixar ir embora aqueles mais exaltados, aqueles inclementes. Ela poderá aproveitar a experiência dos que ficarem e que já conhece muito de lá. E, virando-se para mim, continuou. Se quiser, senhora, disponho-me a ajudar também. Posso intermediar suas ordens para que não trate diretamente com homens rudes. Agradeço a sua disponibilidade, professor Augustus, com certeza o chamarei ou a meu pai, na menor dificuldade. Tenho primeiro que convocar o tabelião ou advogado e ver o testamento em nome de meu filho. Depois, resolverei a questão dos escravos e dos novos contratados. Meu pai se calou em muda consternação. Ficou olhando para mim como se dissesse que eu iria me dar muito mal naquela minha teimosia e que a vida real não era brincadeira. Então, falou. Chega de loucuras, Milena. Foi você quem contou àquela negra fugida que ela já era livre. Daí a notícia chegar aqui, foi muito rápido. Percebe como uma mulher tem sensibilidade exagerada e confunde negócios com a vida particular? Seu marido tinha razão em queixar-se. Agora tenho que contratar novos homens. Amanhã mesmo irei a Castelnuovo, encontrarei Leôncio ou chamarei alguém de minha confiança e assumirei a fazenda. Tenho certeza de que meu rosto ficou vermelho porque eu estava quente por dentro, teria de responder à altura. Respirando fundo tomei coragem e falei. A princesa Isabel assinou uma lei que libertou todos os escravos, senhor barão de S. Quem sabe ela também esteja confundindo as coisas. Meu pai deu 2 passos e, mais uma vez tentou esbofetear-me no rosto. Augustus interveio de novo, entrando com os braços na minha frente. Meu pai me alcançou com o nó dos dedos, onde havia um anel que cortou meus lábios. Senti o gosto do sangue que escorreu pelas rendas da lapela branca. Augustus me olhou em admiração silenciosa e meu pai com puro desdém. Os 2 homens foram juntos para outra sala. Meu professor não deixou que ele continuasse a me bater e foi segurando meu pai com força, conduzindo-o para longe de mim. Não poderia permanecer ali nem mais um dia. Precisava ir embora o quanto antes, resolver mesmo a minha vida, contratar, vender, deliberar. Fiquei pensativa com a cena que acabava de vivenciar. Meu pai me esbofeteou, me agrediu em nome de um preconceito que defendia com toda a força. Se eu fosse um filho, ao invés de uma filha, com certeza estaria considerando minhas ideias. Aquilo representava uma ruptura definitiva. Eu precisaria de um advogado, de alguém que me representasse, que me defendesse e não poderia ser Augustus.
Naquela noite mesmo fiquei imaginando como poderia seguir meu caminho no dia posterior. Meu pai sairia cedo, como tinha avisado, e eu teria tempo para me despedir de Augustus e tomar minha carruagem para regressar às minhas terras. Conversaria com minha mãe para levar-me comigo, pelo menos devia isso a ela. Se minha mãe concordasse, eu poderia enviar alguma outra cozinheira, mais jovem, e minha mãe preteria comigo para Castelnuovo. Capítulo 16. Libertação. As almas, que de nós cuidam, servem-se do nosso sono para exercitarem-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos nossos sentidos. Efetua-se então um trabalho completo de iniciação para os homens ávidos de se elevarem. O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis. O clima entre mim e meu pai não se amenizou, nem com a intervenção de Augustus. Fui dormir sem jantar e aproveitei o tempo para me preparar para partir. Minha mãe não quis nem ouvir minha proposta de levar Mina comigo. Ela também ficou ressentida quando soube de minhas insubordinações. Eu não conseguia compreender nunca o posicionamento dela de sempre apoiar meu pai sem pensar, nem refletir. No dia seguinte, foi publicada uma nota de esclarecimento no pequeno jornal da região. Muitas pessoas que passavam para ter notícias se contentaram em saber que havia investigações. Meus parentes e amigos da família acabaram por acalmar os corações, diante da constatação de que nada mais poderiam fazer a não ser orar pelos falecidos. Tinha sido horrível presenciar 2 pessoas mortas de forma trágica em um curto espaço de tempo, mas precisávamos seguir adiante. A nota dizia que o barão Castelnuovo tinha morrido engasgado na fazenda Paraíso, onde ficara retido durante os dias de chuva torrencial que caíra na região. Após seu enterro, um de seus homens de nome Leôncio, estivera na fazenda Paraíso, agredira e matara uma funcionária de nome Claire, responsável pela cozinha. Os 2 teriam discutido, segundo o testemunho de uma serva, sobre um alimento com amendoim que poderia ter provocado alergia no barão morto. Ao ler a nota, percebi que Leôncio estava, claramente, pensando que meu marido tinha sido envenenado e, com certeza, se vingara de Claire, a pessoa responsável pela cozinha. Teria ele pensado que eu teria algo a ver com isso? Se estivesse pensando isso, poderia voltar. Estaria arquitetando outra vingança, agora contra mim? Ou ficara com medo da polícia? Ou ainda, estava preservando minha vida por pensar que o filho que carregava no ventre, era dele? Talvez quisesse garantir que a criança viesse a nascer e herdasse efetivamente a fazenda. Com medo de represálias da parte dele, providenciaria seguranças para Castelnuovo. Nisso também Augustus tinha prometido me ajudar. Nada entendia sobre plantações e colheitas, mas teria de aprender, rapidamente. Precisava voltar em nome daqueles que dependiam de mim. Tinha protelado minha ida para ficar mais tempo junto ao professor, mas depois da discussão com meu pai, não tinha mais como ficar. Tentei me aproximar de Augustus para me despedir, procurava por uma oportunidade longe dos olhos curiosos de todos e tentei conversar com ele na biblioteca, que sempre foi nosso lugar preferido. No dia que eu deveria partir, eu esperava por ele na sala de leituras, fingindo ler e torcendo para que ele aparecesse. Eu aproveitava a manhã, sabendo que meu pai tinha ido à cidade contratar trabalhadores para a colheita com urgência, e isso me deu um tempo extra. Minha mãe e irmãs oravam na capela, hábito que tinham e que eu nunca consegui seguir. Tirei os olhos das letras quando percebi que ele entrou e perguntei, suavemente: "Meu amigo, como está?" Estávamos a sós, mas senti que ele tinha receio de que alguém nos ouvisse. Olhando primeiro para os lados, sentou-se logo à minha frente e disse: "Cara senhora baronesa, fogo em vê-la bem, depois da discussão de ontem. Perdoe-me não ter contido seu pai. O senhor foi ágil suficientemente para impedir que ele me espancasse." "Agradeço muito", disse, pensando em como seria dali para frente, sem ele. "Não sei como será minha vida aqui na fazenda de seu pai",
Ontem ele ficou muito exasperado comigo por contrariá-lo, por contê-lo. Acabou falando que não haverá recursos para me pagar, restam suas irmãs para educar, por talvez 6 meses, e depois não terei mais justificativas para ficar. Embora não amasse Claire e vivêssemos separados, enquanto ela trabalhasse aqui eu permaneceria, mas agora, talvez também eu tenha de ir. Pretendo dar algumas aulas de francês na cidade, não ficarei aqui o tempo todo. Tampouco poderei ficar indo à sua fazenda, pelo menos, pelo tempo de luto. Ele olhou à volta e como se as paredes tivessem ouvidos e sussurrou algo ininteligível, mas compreendi que seria um apelido carinhoso. Essa surpresa fez meu coração se descompassar. Eu sabia que ele tinha razão em ter medo de sermos surpreendidos, mas ouvir o carinho com que me tratava, tinha me dado um suave conforto no coração. Será que algum dia eu poderia compensar aquela tristeza, aquele buraco que ficava no meu peito quando eu me lembrava de que tínhamos de ir cada um para um lado? Durante aqueles anos em que eu sofrera a impossibilidade e a solidão, ele também, de certa forma, vivenciara algo parecido. Então, eu disse: quero pedir ao Senhor 2 coisas, antes de retornar. Que consiga homens capazes de fazerem uma equipe de segurança para Castelo Novo e, por favor, não se esqueça de Lenita. Venha sempre me trazer notícias dela. Não tive oportunidade de explicar ainda, mas tive um sonho estranho em que ela era levada a uma cilada e ficava presa em um sítio ou fazenda aqui por perto. Fiquei apreensiva com esse sonho. Eu dizia ser um sonho para não parecer muito estranho, não queria que ele soubesse que ocorriam fenômenos mediúnicos comigo. Ele pensou um pouco antes de responder, depois tocou minhas mãos delicadamente quando disse: sim, minha querida. Conseguirei tais homens de confiança aí. Depois, preciso me certificar mesmo se Lenita ainda ocupa a minha casa, se encontrou-se com o filho. Milena, não se esqueça, mesmo que o tempo passe, mesmo que as circunstâncias sejam outras, mesmo que o pior aconteça, ainda encontrará em mim o amigo de sempre, esperando o momento certo para me unir definitivamente a você. Estarei sempre pensando em nosso filho. Eu sorri de volta, mas minha vontade era atirar-me em seu pescoço. Alguém chamou por mim e me levantei com um susto. Comecei a pensar numa forma de me despedir convenientemente dele. Não consegui organizar todas as minhas coisas para levar e fiquei ainda mais uma noite em Paraíso. Queria levar livros, baús e roupas, mas não conseguia que Mina viesse me ajudar a retirar e organizar tudo. Sem escravos, trabalho demorado. Bom era que Mina me conseguia as refeições que eram entregues do meu quarto e me deixava ficar cercada de mimos. Não precisava descer para enfrentar meus pais. Na última noite que passei na fazenda de meu pai, eu me levantei para andar pelo quarto de um lado a outro enchendo a mente de novas suposições. Ainda continuava acordando às 4 da manhã, sem sono e me lembrando das cenas desagradáveis que vivenciara. Fui mais uma vez olhar a janela, vi o brilho das últimas estrelas que se retiravam com o avançado da madrugada e pensei que, talvez, Augustus estivesse também acordado. Talvez pensasse em mim, no nosso amor, no nosso filho, no nosso futuro. Ele estava do outro lado da fazenda, talvez dormisse enrolado em um cobertor aconchegante, talvez olhasse para a mesma estrela que eu. Precisava do abraço quente dele naquela noite. Precisava criar coragem para o que iria fazer, para o que precisava fazer, como mulher, como adulta, como dona de mim mesma. Pensei por um instante na diferença da menina inconsequente que dormira naquele quarto que eu agora ocupava. Como eu havia crescido. Os pesos das circunstâncias me obrigaram a assumir responsabilidades. Agora ele poderia me amar. Agora eu estava à altura dele e poderia compreender sua negativa, na primeira vez em que revelei meu amor. Ele tinha razão, eu era mimada e infantil, como poderia amar alguém? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Acendi uma vela, busquei minhas roupas e as vesti sem ajuda.
Depois mandaria um escravo buscar o que ficaria para trás, assim poderia ir a cavalo e mandar a charrete com os livros. Calcei as botas e pensei em mandar preparar a montaria, mas me lembrei da criança que carregava no ventre. Poderia ser arriscado sacudir em uma estrada incerta e não queria perder o bebê. Teria de ir de carruagem mesmo, o que demandaria um escravo ir comigo. Mais uma vez lembrei-me de Mina, minha mãe não tinha autorizado a saída dela da fazenda. Não poderia levá-la, embora ela fosse livre e quisesse ir comigo, seria como um roubo para minha mãe. No impulso, saí pela porta. Fui tateando pela escuridão da noite, coisa que aprendi a fazer nos últimos anos. Eu conhecia todos os caminhos de minha casa de cor. Enveredei pela ala dos criados indo bater, suavemente, a porta que eu sabia ser dos antigos alojamentos do professor. Lá dentro, uma luz estava acesa. Parecia uma vela amarelada ou um candelabro tremeluzente, quando ele veio abrir para mim. Sorri, revelando o prazer infantil de acordá-lo no meio da noite e vê-lo vestindo pijamas. Ele tinha o rosto contraído de sono. Não poderia esperar que eu o visitasse ali, àquelas horas da madrugada. Logo os afazeres da fazenda iriam requisitar a presença de pessoas e eu não poderia ser vista no quarto dele. Eu disse então, com inflexão dura na voz, porque não podia falar baixo nem suave na ala dos criados, nem parecer menos do que era naquele momento, a baronesa Castelnuovo. Estou de partida, senhor professor, encontre-me na biblioteca, quero me despedir. A biblioteca era enorme e estava vazia àquela hora da manhã. Assim que entrou, puxei-o para um abraço, esquecendo a formalidade com que era forçada a tratá-lo naquela casa. Naquele momento, éramos almas afins, seres que se amavam e que se conheciam havia muitas encarnações. Estava cansada de fazer sempre o que os outros queriam que eu fizesse. Mais uma vez seríamos forçados a fingir que não nos amávamos, fingir uma indiferença que não sentíamos, viver uma distância que não queríamos. Ficamos assim abraçados por longo minuto. Eu não disse nada porque não tinha nada a dizer, nem ele. Vez por outra meus discretos soluços cortavam silêncio, soluços de indignação diante do que nos forçavam a fazer, soluços de revolta. Quando nos separamos, eu havia parado de chorar e o calor dos braços dele ainda formigava nas minhas costas. Eu disse então, em tom choroso: venha comigo, Augustus, não posso sozinha. Ele me respondeu com tanta gentileza, segurou meu rosto entre as mãos e disse com suavidade: nossa vida como esposos depende de sua partida. Se eu for agora, arriscamos a segurança de nosso filho, arriscamos nossa vida juntos. Antes, eu pensava na fuga, mas agora seremos suspeitos de crimes se fugirmos, mas também, se nos unirmos. Meu amor, querida Milena, não posso atender ao seu pedido, não posso ir com você. Sei que você é forte, corajosa, enfrentou seu pai com inteligência, argumentos claros, determinação. Você não precisa de um homem ao seu lado para lhe defender, você é livre, dona de si mesma. Agora também é rica. Se eu for com você atrapalharei seus planos, complicarei sua vida. Ele tentou fazer com que eu me recompusesse. Tentou dizer-me que nos arriscaríamos a perder tudo o que tínhamos, só se esperássemos teríamos chances de ficar juntos. Havia as mortes recentes de nossos cônjuges, mas eu não entendia seus argumentos, não aceitava. Aquelas eram desculpas. Eu só conseguia entender que eram desculpas. Nós nos amávamos antes de tudo aquilo, antes de José Maria, antes de Claire, antes das mortes. Não éramos culpados, não tínhamos cometido crimes. Em princípio, talvez eu o tivesse amado por egoísmo, talvez por minha própria proteção, mas agora mantinha aquele amor por minha liberdade, por ser dona de mim, por decidir o que queria ou havia decidido que o queria. Eu o queria por companheiro, por amigo, por marido. Tinha experimentado 4 semanas maravilhosas,
enquanto podia vê-lo e conversar com ele, a cada 2 ou 3 dias, e isso me bastou, mas agora queria o todo, completo, inteiro. Ele me olhou com enorme carinho. Tomou-me pela cintura e novamente me abraçou com suavidade. Desta vez pude sentir seu corpo trêmulo, pois percebi que ele estava descomposto de emoção. Ele segurou meu rosto mais uma vez para depositar um beijo demorado em meus lábios. Não vá ainda, falta muito para amanhecer. Fique comigo mais um pouco, porque sei que não nos veremos até que o bebê venha. Cedi aos carinhos dele até que começou a clarear e tivemos de nos separar. Não tínhamos mais tempo, eu tinha de partir, já tinha protelando demais. Agradeço a sua lucidez, Augustus. Sempre sua perspectiva é melhor que a minha, mais madura e mais sensata, mas sempre discordo como uma criança mimada. Nós nos separamos agora, mas em breve voltaremos a ficar juntos, darei um jeito. Sei que é o que podemos fazer, por enquanto. Respondi com a mesma expressão que ele me havia dito numa de nossas discussões sobre meu casamento. Aquela frase que ficara ecoando em minha mente. É o que podemos fazer, por enquanto. Agora era a minha vez e eu a devolvi. Não vi o rosto dele porque não consegui olhar para trás, mas tenho certeza de que ele riu e se lembrou de que aquela era uma das falas dele que eu enviava de volta, apesar de tudo. Minha mente irrequieta arquitetava um plano para o meu destino. Sim, eu me sentia dona de mim mesmo e me permitia lutar pela minha felicidade. Ele viria ver-me, encontraria uma maneira para que pelo menos conversássemos algumas vezes, nem que minha mãe ou alguma de minhas irmãs estivesse conosco. Fui à área de serviços e chamei um criado de meu pai, o primeiro que acordou, e pedi que me levasse à fazenda Castelnuovo. Deixei um bilhete rápido explicando que era chegada a hora de eu assumir os bens de meu marido. Disse também que respeitassem minha maneira de resolver os problemas e de conduzir a fazenda, que se eu precisasse de alguma ajuda os chamaria. Eu estava temerosa pelo futuro, mas tive de me encher de coragem e seguir sem olhar para trás. Augustus não poderia ir comigo e eu deveria ser forte por nosso filho e por mim mesma. Rapidamente, a carruagem Castelnuovo cruzou a distância que me separava de minhas terras. Passamos a nova ponte com cuidado e adentramos os pórticos da fazenda. Lá chegando, como era muito cedo, não havia muitos escravos ainda pela varanda. Contornei o alpendre e entrei pela porta lateral que eu sabia estar com problemas na tranca. Fui ao escritório de José Maria. Busquei o testamento e o escondi embaixo de uma tábua corrida, no que antes fora meu quarto. Se não houvesse outra cópia, aquela estaria segura. Até que Leôncio fosse encontrado, sempre teria medo de encará-lo. Não demoraria para que os seguranças, que eu tinha contratado, começassem a chegar e eu ficaria mais tranquila. Agora eu assumia a minha propriedade, passados mais alguns meses de luto e de recato. Pensaria melhor em como faria para buscar Augustus para viver comigo. Poderíamos nos casar se meus pais insistissem, mas eu mesma não me preocupava mais com isso. Minha primeira ação como dona de Castelnuovo foi empreender uma busca pela propriedade para ver se Leôncio não estava em algum lugar da fazenda. Pensei que se ele não estivesse por ali, ninguém mais se intrometeria nos meus assuntos e se estivesse eu o poria para fora. O dia foi passando, as pessoas aparecendo e trazendo notícias dos 4 cantos, que eu nem sabia que existiam na propriedade. Se não fosse encontrado, melhor, eu ficaria mais tranquila. Após o almoço, reuni os escravos e esclareci a todos o que estava acontecendo. Não eram mais escravos e os que quisessem poderiam ir embora. A notícia, que pensei que seria como uma explosão a espalhá-los para longe, surtiu efeito contrário. Eles se abraçaram comemorando, alguns dançavam, outros sorriam, queriam fazer o festa. Pedi mais um momento de atenção e expliquei que eu contrataria alguns e arrendaria a terra a outros que quisessem ficar e pudessem ajudar na colheita daquele ano. Eu disse, impostando a voz, no pátio aberto onde todos se reuniram.
Vocês são livres por ordem da princesa Isabel Cristina, desde alguns meses atrás. Os que quiserem podem ir embora, mas os que ficarem firmarão comigo um acordo de trabalho. Com a morte de José Maria, meu filho é herdeiro da fazenda Castelnuovo e até que ele possa assumi-la, eu estarei à frente de tudo. Vocês podem me chamar de Sinhá Milena e meu filho será o novo barão. Quanto a Leôncio, não sabemos onde está, então, eu vou contratar outra pessoa para ser meu auxiliar, talvez um de vocês possa fazer esse serviço. Como o assunto da rebelião tinha chegado por ali como um boato, acabei por explicar também o que houve na fazenda Paraíso. Disse a eles que na fazenda de meu pai não havia mais escravos, que eles tinham deixado a lavoura por colher, saíram assustados com a nova condição, mas muitos estavam regressando com fome. Por isso também, eu os estava esclarecendo, eram homens livres, mas precisariam de um lugar para morar e de alimentação. Ficando comigo, no local que já estavam acostumados, poderiam levar uma vida digna, pois já conheciam o serviço. Imediatamente, começariam a ser construídas moradias pequenas para abrigá-los, não mais haveria senzala, nem torturas, nem castigos. Naquele primeiro momento, eu nunca vi rostos tão felizes, dançaram e cantaram com lágrimas nos olhos. Muitos deles ficaram comigo, pois odiavam Leôncio e José Maria, sabiam como eu era tratada ali, do que sofri nas mãos deles. Nos dias imediatos, fiquei atarefada e confusa com os afazeres da fazenda Castelnuovo e depois de uma semana precisei mesmo contratar mais homens para o trabalho. A polícia veio, fez as perguntas e eu disse a verdade, Leôncio não estava por lá. Soube que ele continuava desaparecido e era o principal suspeito do assassinato de Claire. Os policiais o deram como foragido e pediram que eu avisasse, imediatamente, se ele regressasse. Com certeza, eu faria isso e se ele representasse alguma ameaça, os meus seguranças tinham ordens para matá-lo. Passaram-se algumas semanas em que fiquei ocupada com as novas decisões a tomar, contratações e compras urgentes. Quando tudo acalmou, mandei chamar os advogados de meu marido e o tabelião que veio me procurar no mesmo dia. Todos tinham cópias do testamento do velho Castelnuovo e queriam saber se o barão tinha herdeiros. Como eu já tinha lido o testamento e estava a par da situação, já tinha também conversado com o Dr. Freitas e pedido que ele atestasse a minha gravidez. Afirmei que estava grávida, desde antes da morte de meu marido. Contei ao advogado que José Maria queria que o médico me examinasse, assim que regressou de viagem, e que Dr. Freitas veio e conferiu os sintomas. Pedi que o procurassem para que ele repetisse isso. Sem maiores problemas, um dos homens entrou em ação e levou documentos do médico até o tabelião. Em pouco mais de 2 meses, com o suposto herdeiro crescendo dentro de mim, recebi os papéis que me davam a posse da fazenda em nome do filho que carregava no ventre. Fiquei mais tranquila depois disso. Quanta coisa havia mudado ali. Parecia outro lugar, até os pássaros vinham cantar pela manhã com mais disposição e alegria. Eu estava leve e livre como senhora de mim mesma, de uma fazenda e de uma criança, fruto de meu amor. Em breve, o pai da criança estaria comigo, eu pensava e tudo ficaria perfeito. Naquela noite, fui me deitar com a cabeça em 1000 pensamentos e articulações sobre o futuro que sempre sonhei para mim. Augustus, uma criança, justiça, liberdade, humanidade. O mundo começava a mudar ou seria apenas o meu coração? Muitas possibilidades se descortinavam diante do meu ser e eu não sabia ainda como agir, como pensar, o que viria me deixava excitada, como a possível felicidade tão sonhada, que eu apenas vislumbrava. Um único detalhe incomodava minha consciência: meu filho não era legítimo herdeiro. Sonhei com protetores espirituais de minhas novas amigas Terezinha Castelnuovo e a baronesa Boaventura. Aliás, esses sonhos se tornaram constantes, muito lúcidos e coloridos. Naquela noite, elas estavam me esperando na sala de estar, ali mesmo na fazenda,
sorriam e diziam que o pior já tinha passado. Conversamos longamente, enquanto elas me aconselhavam a retomar os estudos dos livros espíritas. As duas nunca permaneciam comigo por muito tempo e logo percebi que tinham mais o que fazer. Eram seres ocupados no plano espiritual, comprometidos com o bem-estar de muitos daquela região. Num dos sonhos, vi um grande salão cheio de negros da fazenda que curavam as pessoas, como se trouxessem uma luz brilhante dentro do peito e nas mãos. Terezinha me dizia que tinha sido por meio da piedade que eu tinha conquistado o coração daqueles homens humildes e por isso tinha me livrado de outras dores. Libertando-os e acolhendo-os para o trabalho de forma digna, tinha enchido aquela fazenda de luz. Eu estava chorando quando me mostraram a condição espiritual daqueles amiguinhos que agora me ajudavam com o trabalho duro do campo. A baronesa Boaventura se aproximou e disse com carinho que faltava ainda uma pessoa para ser resgatada. Uma pessoa com quem eu tinha um compromisso reencarnatório. Depois disse que eu precisava aliviar meu peito do sentimento de culpa, porque nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Vi novamente a placa pendurada num caminho obscuro do que parecia um sítio. Lenita trabalhava numa cozinha tosca e trazia marcas de violência no rosto. Terezinha me sugeriu. Ela precisa de sua ajuda. Acordei assustada com as cenas que iam sumindo junto com as palavras e, depois de alguns minutos, não tinha certeza do que sonhara. Ficou apenas uma mistura de preocupação e arrependimento. Uma ansiedade no peito, nem consegui bem lembrar as palavras do sonho, mas sabia que precisaria ajudar a minha amiga. A estranha sensação do sonho, que era boa em princípio, transformou-se em algo ruim, pressentimento e dor. Foi depois desse sonho que me dei conta de que alimentava no coração a ideia de que seria injusto que eu estivesse ali, sem que o herdeiro fosse legítimo. Uma grande dúvida foi se formando dentro de meu peito. Eu não era culpada pelas mortes, mas não poderia ser feliz ali, naquele ambiente onde tinha sido tão maltratada, humilhada e torturada moralmente. Porém, enquanto o bebê não se tornasse um homem, eu não poderia sair dali ou mesmo vender a fazenda, pelo bem dele. Capítulo 17. Sozinha. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. O Livro dos Espíritos, questão 817. As dificuldades e os problemas da vida servem para nos desafiar e nos fazem crescer. Naquela semana, particularmente difícil, tudo pareceu se complicar mais. Pequenos detalhes do que atrasavam a colheita, as obras das casinhas dos colonos, até mesmo as chuvas tinham diminuído tanto que atrapalhou a floração do pomar. Eu me sentia sozinha e cansada. Estava inquieta com alguma coisa que não sabia definir o que seria. Lembrei-me de meus sonhos e resolvi agir. Eu pedi a um dos homens da fazenda de nome Justino, para procurar por Lenita, mas como poderia dizer que sonhara com a entrada de um sítio? Não sabia se esse local seria próximo ou não. Pedi que Justino começasse a investigar pelas redondezas, se ele conhecia um lugar em cuja entrada havia uma placa caída. Fora da porteira, eu conhecia pouca coisa, porque em meus passeios nunca podia sair da fazenda e, depois, a gravidez não permitia que eu me aventurasse a cavalo. A busca durou alguns dias, mas o investigador improvisado sempre voltava de mãos vazias. Não conhecia um lugar assim, nem tinha visto em suas buscas. Eu não queria desistir, mas não sabia como prosseguir. Meus enjoos pioraram sobremaneira. Comia um lanche frugal por várias vezes no dia, para diminuir a sensação. Pela manhã, eu me demorava muito tempo para me levantar do leito por causa do mal-estar e precisava dar ordens na casa para que tudo fluísse. Não queria chamar os meus pais, mas eu precisava de ajuda, então, escrevi uma carta para minha mãe contando sobre os enjoos, principalmente, pela manhã. No mesmo dia, ela escreveu de volta e disse que meu pai insistia para que eu voltasse a morar na nossa fazenda, como era de se esperar.
Uma coisa era aceitar ajuda, outra era voltar a morar lá, sob o jugo de meu pai. Rever Augustus seria a única parte boa dessa ideia. Preferi enfrentar resignado o meu problema. Se era da gravidez, iria passar. Resolvi tocar a minha vida por minha conta. Se a ajuda que ofereciam dependia de minha submissão novamente a um homem, eu ficaria sozinha. Não pude escrever a Augustus. Seria perigoso deixar registrado que o procurara tão pouco tempo depois das mortes. O que poderia dizer a ele por carta? Nem tampouco podia procurá-lo pessoalmente, pois comprometeria o nosso plano. Confiava em nosso diálogo, nosso compromisso de esperar para que fosse possível nosso casamento. Dias depois das cartas que trocamos, mesmo sendo negativa a minha resposta, meus pais vieram me visitar. Talvez, quando escrevi a eles, eu soubesse que isso viria a acontecer. Fiquei feliz por vê-los, sinceramente, representavam um apoio, uma ajuda que eu pedia, não que viessem tirar minha autoridade ali. Augustus veio junto para minha mais doce surpresa. Não pude disfarçar o meu sorriso ao vê-lo entrando pelo alpendre, queria correr para abraçá-lo e não largar mais, mas ainda era cedo para isso. Descobri a razão inconsciente de minha carta, eu queria vê-lo, ainda que junto com meus pais. Conversamos os quatro na sala da fazenda Castelnuovo. O constrangimento permeando minhas palavras. Efetivamente, não sabia o que dizer a eles assim juntos, tendo vindo me ver ou ver o neto que crescia dentro de mim. Minha mãe estava dispersa, ausente, reclamando a minha falta, como se nunca esperasse que a filha tivesse posturas masculinas, como, por exemplo, comandar uma fazenda. Ela pensava que aquilo que eu fazia era uma traição. Ela se mantinha quieta por essa razão, pouco à vontade para falar de costura ou de sociedade ou mesmo dar dicas de maternidade. Meu pai, sutilmente, voltava ao assunto das colheitas e da venda do café, mas não queria me ajudar, queria resolver por mim. Dizia que eu não poderia naquele estado estar à frente de uma fazenda sozinha. Augustus se afligia ao perceber meu desconforto e tentava, mais uma vez, vir ao meu socorro. Ele era tão gentil e polido que sua ajuda teria de ser solicitada, mas eu não podia solicitá-lo sem comprometer nossa posição de preferidos. Difícil era olhar para ele querendo abraçá-lo e ter de responder às perguntas de meu pai, sempre o mesmo assunto. Soube que os escravos aqui arrendam a terra, que absurdo. Como estão, Milena, as contas da fazenda Castelnuovo? Você sabe inspecionar o livro-caixa? Tem um contador? Não foi para isso, caro barão e meu pai, que os chamei, não se preocupem com minhas responsabilidades. Tenho ajuda profissional e estou bem representada, eu disse num suspiro de impaciência. Quem são? Respeitam a uma mulher? Ele tinha de me lembrar desse fato a toda hora. Senhor barão, não nos dizem respeito esses detalhes. Creio que a baronesa Castelnuovo já afirmou que tem sob controle seus negócios, afirmou veemente, meu amigo e fiel defensor. Como não? Indagou meu pai parecendo surpreso e continuou, temos negócios em comum. O barão José Maria tinha contatos para a venda do café, saía, viajava, conversava com homens influentes. O que minha filha sabe disso? Nada. Temos um contrato junto a compradores internacionais que minha filha e eu agora precisamos honrar. Exijo saber o que é feito da fazenda Castelnuovo. Levantei-me, a cabeça altiva, busquei o olhar de Augustus com aprovação, mas falei calmante. Meu pai, se quer detalhes, sugiro que procure meu advogado em nome do contrato firmado junto ao meu marido. Não darei satisfações sobre minhas resoluções, sobre meu acordo com os escravos. Estamos bem assim, eles trabalham e merecem utilizar a terra para seu próprio sustento. Assim entendo e assim será. Augustus mais uma vez viria contemporizar com toda sua habilidade diplomática, se mamãe não tivesse falado com a capacidade de mudar de assunto que lhe era natural,
roubando o cerne da conversa para algo que ela conhecia bem e que me pareceu uma das poucas vezes em que fez algo útil, emprestou-me sua experiência e foi sensata. Milena, você precisará de ajuda nos últimos meses e após o parto. Não sabe como a mulher pode ficar frágil nessa situação, nada entende de bebês, do momento perigoso que pode passar. Como sua mãe, posso ajudar se me deixar. Nós todos aqui só queremos ajudar. Augustus mesmo, poderia. Pela primeira vez na minha vida toda, achei que ela estava preocupada comigo, que tinha em suas palavras algo de sinceridade, mais que isso, uma solidariedade feminina. Nunca eu tinha sentido isso nos atos ou nas palavras dela. Talvez pensasse na criança, seu neto. Meu pai olhou para ela com desdém. Cortou de imediato o que ela iria falar. Fiquei curiosa para saber o que ela pensava que Augustus poderia, mas não tive a chance de ouvir. O senhor de Paraíso disse: Minha filha, sei que você está muito ressentida conosco. Sei que a culpa foi minha, em não consultar seus sentimentos antes de mandá-la para cá, mesmo já tendo idade suficiente para se casar, mas não tinha outra solução na época, precisava da aliança financeira com seu marido. Entenda, se me altero é porque me preocupo com você e conosco. Perdoa minha postura, não tive intenção de magoá-la. O passado de novo. Não queria me lembrar mais daquilo. Eles não sabiam de nada do que acontecera, nem eu poderia contar sobre meu tempo de prisioneira. A verdade poderia comprometer minha atual situação. Meu coração tinha congelado aqueles sentimentos horríveis de repulsa e revolta solitária, de prisão e de desprezo. Eles não poderiam imaginar o que passei. Olhei para Augustus e tinha certeza de que meu olhar quente me denunciaria, mas também era muito cedo para declarar à minha família que, no futuro, eu viveria com meu professor. Vamos esquecer o passado, meu caro pai e minha mãe. Tenho certeza de que quando a época vier, o final da gravidez e o parto, poderei contar com a ajuda dos dois e ficarei muito feliz em recebê-los aqui como meus hóspedes. Esses meses tenho sobrevivido aqui sozinha, tenho me aconselhado com pessoas que já faziam as tarefas, tenho ouvido conselhos sim, mas no final sempre decido o que será melhor a fazer. Tomei a frente de Castelnuovo em nome do meu filho e não pretendo ceder de minhas decisões. Fiz uma breve pausa e continuei falando. Bem, entendo que sem educação, os libertos não terão como trabalhar dignamente um dia, então, estou construindo uma cobertura para improvisar uma escola para os meus colonos. Eu mesma poderei ensinar-lhes as primeiras letras e as noções matemáticas para que não sejam enganados no trato com o dinheiro. Depois, pretendo que o barão de Caligari me auxilie com o projeto. Meu pai falou o que mais pareceu uma gargalhada de protesto diante de minhas atitudes, para ele, absurdas. Isso vou querer conhecer, uma escola para negros. Francamente, Milena. Quero ver o que está fazendo com o dinheiro dessa criança que nem nasceu. Respondi, ríspida e séria. Não foi para vistoriar minha situação de dona de uma fazenda que os convidei a vir, mas para contar com ajuda por causa dos enjoos. Mas se querem conhecer o projeto da escola, não me importa o que perguntem. Vejam a fazenda como está em bom estado e tudo funcionando bem e deixem-me em paz com minhas escolhas. Entendo que todos precisem aprender e vou promover educação nessas terras. Os dois saíram um para cada lado e nem esperaram que eu chamasse pelos empregados para levá-los onde queriam ir. Na verdade, me pareceram aflitos para andar por Castelnuovo verificando se tudo o que eu estava fazendo estava mesmo trazendo a paz e a produtividade. Augustus e eu rimos juntos por alguns momentos e, quando nos vimos sozinhos, aproveitamos para rápido abraço roubado. Ele passou a mão pela minha barriga que crescia e exclamou: É só por ele que suporto ficar longe de você, minha querida. Ficamos com medo de sermos surpreendidos e nos separamos. Ele foi até a janela e me sorriu emoldurado pelo brilho do sol. Sorri de volta,
Com felicidade evidente disse: depois que o bebê nascer, você pode vir morar comigo. Acho que estaria bom para a sociedade 9 meses de luto. Não, meu amor, temos que fazer tudo direito. Falarei com seu pai. Pedirei a sua mão, já dizendo a ele que tenho sua aprovação. Faremos o noivado, cumprindo um ano esperado. Infelizmente, depois dos acontecimentos, temos de ser tradicionais, temos de esperar. Nossos cônjuges morreram assassinados, havia herança, precisamos ser discretos. Não gostei do que ouvi, minha urgência de tê-lo ao meu lado falava fundo. Mais uma vez discordo de você, querido amigo. Entendo que não é mais meu pai quem concede a minha mão. Sou uma viúva, está lembrado? Posso decidir com quem me casar. Se esperarmos muito, o pequeno não o chamará de pai. Viúvas sim, mas na nossa sociedade ainda preciso falar com um homem da família. Não me importo, falo com quem for. Sei que você acha isso injusto, incoerente, ter de se submeter mais uma vez às decisões de seu pai, mas pense na criança que esperamos, essas precauções são para garanti-lo. Estarei sempre por perto depois que ele nascer. Quero que conte comigo sempre. Claro que contarei, Augustus, só preciso de uma boa justificativa para ter você comigo, nada mais me importa. Preciso de sua ajuda. Não poderei controlar tudo e ainda ficar de resguardo de um bebê. Precisarei de um tempo para ficar em paz, recolhida em auxílio a nosso filho. Eu falei como um desabafo, para que ele percebesse o meu esforço estando ali sozinha, aqueles meses. Eu parecia muito mais madura e consciente após passar a morar sozinha. Parecia mais sensata, mais próxima ainda dele, que era a lisura em pessoa. A justificativa será um papel escrito que nos casamos, ele disse meio triste. Também preciso de garantias, não suportaria perdê-la de novo. Como queira, mas não peça a meu pai. Ele não tem mais o direito de interferir na minha felicidade. Se ele pedir dote. Se disser não, o que faremos? Não sabemos o que pense e não posso esperar que compreenda meus motivos. Tenho medo, querido, de que se interponha a nossa felicidade. Há algumas horas em que ele é muito conservador, outras ele é preocupado com a sociedade, outras ainda, é injusta com meus sentimentos. Não entendo, nem preciso mais entender. Pensei um pouco antes de continuar e completei. Escuta, se ele pedir algum dinheiro quero que você me fale. Não há espaço entre nós para esse tipo de orgulho. Aliás, você poderia dizer que comprarei suas dívidas. Augustus não desanimava, era sempre otimista do futuro e positivo em seus pensamentos. Ele disse: você viu como ele é preconceituoso em relação à liberdade das mulheres. Não posso dizer que aceitarei seu dinheiro, Milena. Precisamos do apoio dele no nosso casamento. Não nos custa fazê-lo pensar que opinou, que decidiu, que consentiu. Vou descobrir o que pensa, depois voltamos a conversar. Se realmente eu sentir que ele se opõe, nós nos casamos sem o consentimento dele, mas se não se opuser, faremos tudo conforme mandam as tradições. Nós merecemos a felicidade tão sonhada. Assim, calamos as más línguas e qualquer suspeita de que já estivemos juntos contrariando nossa sociedade. O futuro do nosso filho depende disso, Milena. Entenda, por favor, querida. Corei imensamente como não pensava mais que seria capaz diante dele que me amava como eu o amava, quando ouvi confessar nosso erro perante as leis dos homens. Ele falava tão naturalmente, como se discutíssemos pratos de sopa. Havia no meu coração a semente da culpa, por meu filho não ser herdeiro ali, por ter reclamado a Mina sem pensar nas consequências, por tudo que aconteceu com Leôncio. Ele disse enquanto eu segurava a minha mão com prazer. Por outro lado, pensei muito durante esses meses e concluí que fui imprevidente.
Como pude deixar de pensar na segurança dos meus dois amores, que são toda a minha vida? Você está aqui sozinha com o bebê e o assassino solto por aí. Leôncio pode vir cobrar o que acha que é direito dele. Penso que ele merece nossa atenção e esclarecimento se isso vier a acontecer. Augustus, agora que falou, posso também confessar minhas inseguranças e dúvidas a partir de nossas leituras espíritas. Já pensou na injustiça que estamos criando para nós? Essa fazenda não pertence a nosso filho. Sinto-me culpada por enganar a todos dessa maneira, respondi abrindo meu coração, como se estivesse desabafando a única pessoa que poderia me compreender, e ele completou. Sinto-me igualmente culpado por saber que esta fazenda nunca seria de nosso filho ou seria nossa, se a sociedade fosse mais justa com as relações desse tipo. Se entendemos, por outro lado, que Deus é soberanamente justo e que nada acontece sem que ele saiba, concluímos que nada é nesta vida sem propósito, sem uma razão de ser. Podemos pensar no seu compromisso pelo que sofreu, Milena. Tenho a certeza de que nada aconteceu por acaso. A justiça de Deus é maior que tudo e pode enxergar essas nuances que nos escapam. Se está aqui é porque tem responsabilidades com essa terra, com essa gente. Por ora não temos escolha. Se houver qualquer pressentimento, qualquer apreensão de sua parte, por favor, me chame e terei uma desculpa para vir.